No crédito de habitação CPP Jovem, pagam-se apenas 4.943 escudos por cada 1000 contos de empréstimo bonificado. 4.943 escudos. Não há mensalidade mais baixa. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vai apreciar amanhã a queixa de Otelo Saraiva de Carvalho contra o Estado português. Em causa está, segundo Otelo, a isenção do juiz que presidiu ao seu julgamento. Já recorreu à Comissão Europeia e perdeu. Esta é a última oportunidade do capitão de Abril fazer valer os seus argumentos. A queixa foi apresentada há 4 anos. Otelo acusa o Estado português de não ter garantido a isenção e independência do tribunal que o julgou em Monsanto. Para Otelo Saraiva de Carvalho, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a que Portugal aderiu, terá sido violada porque o juiz Adelino Salvado, que o julgou, foi o mesmo que fez a acusação em despacho de pronúncia. Pareceu-me que havia aí uma contradição muito grande, porque o juiz que formulava a culpa final e que me acusava é porque era sinal de que tinha convicção de que eu era culpado. E ao julgar, ao iniciar o julgamento, ao presidir o tribunal que me iria julgar, era evidente para mim que o juiz não teria em relação à formação de culpa que ele próprio teria elaborado e assinado, e sendo responsável por ela, o distanciamento necessário para julgar com isenção. Iria ser, portanto, um julgamento parcial. Romeu Francês, advogado de Otelo em Estrasburgo, considera que a Convenção Europeia é clara nesta matéria. O artigo 6º da Convenção Europeia, logo no número 1, considera que qualquer acusação em matéria penal deve ser julgada por um tribunal independente e imparcial. A independência do tribunal assenta necessariamente na completa separação das funções de acusação e de julgamento. A Comissão Europeia dos Direitos do Homem, a quem foi entregue a queixa, dividiu-se durante a apreciação deste processo. 8 votos a favor de Otelo e 9 contra. Cabe agora ao Tribunal Europeu apreciar o caso e lavrar a sentença dentro de 3 a 6 meses. Se Otelo ganhar esta batalha, o julgamento de Monsanto será anulado, considera Romeu Francês. Caindo a pronúncia por ilegalidade, por infração à Convenção, terá que haver lugar a uma nova pronúncia E um novo julgamento. E, naturalmente, um novo julgamento em primeira instância. O Estado português nomeou como seu defensor no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem António Silva Marques, o Procurador-Geral Adjunto da República. Os trabalhadores da TAP vão amanhã encontrar-se com a administração, mas há um meio de pressão na manga. Assim que sabe que se o encontro não correr como previsto, os sindicatos vão entregar um pré-aviso de greve para 5 ou 6 de dezembro. O encontro inicia uma nova fase de negociações. Frustrado que está um acordo geral de princípios, os assuntos agora vão ser tratados um a um. Na agenda da reunião de amanhã estão a discussão do acordo coletivo de trabalho e o regime sucedâneo. Quando às 9 da manhã os dirigentes sindicais entrarem na pasta, irá também o tal pré-aviso de greve. Mas o documento só será entregue se os sindicatos concluírem que a administração está a tentar queimar tempo. A fiscalização do dinheiro dos partidos está de novo na ordem do dia. A oposição defende mais transparência nos financiamentos. O PSD concorda e acrescenta que o Tribunal Constitucional é o organismo mais competente para a tarefa. Mas nem todos apoiam esta solução. E um dos argumentos é que o Tribunal Constitucional não tem meios. Alfredo José de Sousa vem em defesa desta tese. O vice-presidente do Tribunal de Contas afirmou à SIC, a nível pessoal, que o seu tribunal poderia cumprir melhor as funções. Os partidos prestam contas públicas. Para as fiscalizar, o PSD tem uma solução. Nada de Tribunal de Contas, tudo a favor do Tribunal Constitucional. A oposição há muito que contesta a ideia. O vice-presidente do Tribunal de Contas não se quer meter na guerra, mas não fica calado sobre o tema. Pensa que deveria ser o Tribunal Constitucional ou o Tribunal de Contas a fiscalizar as contas dos partidos? Bem, e a mim só me vincula, na minha opinião pessoal, penso que nenhum nem outro. Mas se tiver que ser algum, é óbvio que aquele que está mais vocacionado é o Tribunal de Contas. O Tribunal Constitucional não está vocacionado, nem há nenhuma situação igual no direito comparado.
por exemplo, aqui na vizinha Espanha, é o Tribunal de Contas que fiscaliza as contas dos partidos políticos. Há uma estrutura que neste momento existe e que está vocacionada e que tem meios, portanto, criar-se meios seria desperdiçar meios que existem já noutra estrutura vocacionada para o efeito, que é o Tribunal de Contas. O legislador é soberano, as opções são suas, diz o vice-presidente. Mas mal não faria ouvir quem de direito. Nesta matéria, como estamos em face de problemas de aplicação de dinheiros públicos, e só nessa medida, talvez fosse de toda a conveniência ouvir o Presidente do Tribunal de Contas. Conveniências que o PSD não aceita. Sónia Angolani tem 21 anos. As circunstâncias da vida levaram-na a ter a seu cargo uma mulher deficiente e as suas 2 filhas menores. Hoje é casada e vive sem qualquer apoio familiar ou social. O provedor de justiça resolveu premiar o jovem casal com uma medalha, uma prova de distinção. É a primeira iniciativa do género que decorre na sequência da criação da linha aberta de apoio à criança. A história é triste e o final só não é também porque a Sónia, de 21 anos, tomou a seu cargo as responsabilidades que o Estado foi ignorando. Chegou há 17 anos de Angola, veio com o pai. Na viagem, adotaram mais um elemento para a família, uma rapariga deficiente abandonada à sua sorte. Não arranjaram internamento nenhum, nunca mais ninguém quis saber de mais nada. E a banda das miúdas ficaram entregue ao meu pai, só que o meu pai não ia desprezar assim uma pessoa de qualquer maneira, não é? Ela, com a doença mental que ela tem, também gostava de beber. Entretanto, houve um indivíduo que abusou dela, fez a mais velha. E então era eu a estudar e ao mesmo tempo a tomar conta dela e da mãe. Entretanto, passou já a Susana tinha 6 anos, houve mais uma aventura, nasceu esta prenda que eu aqui tenho. O pai da Sónia morreu e a jovem fica com mais 3 pessoas a seu cargo. Pede ajuda a quem pode e hoje, já casada, pede para que não lhe tirem as crianças. O provedor de justiça distinguiu a dedicação deste casal, que espera autorização para adotar as 2 meninas. Com o maior gosto, como prova de afeto do provedor, vou-lhes entregar esta medalha comemorativa do referido seminário, ponto de partida, como disse, para a ação que se vem desenvolvendo nesta casa. Oxalá todos praticam o que todos desejam, mas que nem sempre conseguem. Muito obrigado. Uma iniciativa que surge na sequência da criação da linha aberta de apoio à criança e que funciona mesmo na provedoria. As crianças não têm voz porque nós muitas vezes não as queremos ouvir e elas não sabem que quem as quer ouvir, as quer realmente ouvir. Então foi criada esta linha aberta, uma linha grátis, que se chama Recados da Criança e é o 0500 6656. Em Portugal, existem mais de 2 milhões de crianças com idades inferiores a 15 anos. É para elas esta linha de apoio. A comunidade europeia está prestes a perder a paciência com o conflito na antiga Jugoslávia. Depois de meses de negociações, os 12 resolveram fazer agora um ultimato às forças em conflito. Croatas, sérvios e muçulmanos têm de pelo menos chegar a acordo sobre os corredores humanitários. A data limite é segunda-feira. Se os desentendimentos continuarem, a comunidade europeia volta a falar da utilização da força na antiga e agora fragmentada Jugoslávia. Os ministros de Negócios Estrangeiros dos 12, os da defesa dos 9 da União da Europa Ocidental, com a participação da NATO, estudaram os contornos de uma ação comum para resolver a questão jugoslava. Pretende-se, com a participação das partes em conflito e ainda com observadores da ONU, Estados Unidos e Rússia, efetuar nova reunião em Genebra no dia 29 para enviar um recado. A ideia é, se houver um acordo de facto entre as 3 partes envolvidas e depois houver os tais senhores da guerra ou elementos procurem incontroladamente ou fora deste acordo opor-se, obstruir, então sim pode haver o recurso da força. Segundo os 12, agora há uma mudança sensível. A União Europeia toma a iniciativa do diálogo político. Ultrapassa assim o papel até agora desenvolvido por David Owen. O uso da força foi desaconselhado até porque se admite apenas o recurso à ação contra os chamados senhores da guerra que impeçam o auxílio humanitário. Mas ficou bem claro que a União da Europa Ocidental, braço armado dos 12, não quer a guerra. Aliás, ninguém a quer. Até lá fica a intimação. Quando o militar vai para o terreno, seja qual for esse terreno, ele leva regras de empenhamento. Ele leva instruções, o que é que pode fazer, se pode puxar de arma, se não pode puxar de arma, se pode andar armado, se pode puxar.
só dispara em autodefesa, se dispara em defesa de terceiros. Portanto, as regras de empenhamento serão alteradas caso haja um acordo político e caso haja alguém a destruir o apoio humanitário após haver o acordo político das partes envolvidas. Os dados estão lançados, resta esperar pela resposta, sobretudo dos sérvios. O inverno chegou mais cedo e os 12 pretendem um acordo político para a Bósnia e Herzegovina. De qualquer modo, para primeiro desafio, a União Europeia sabe que escolheu um sem solução militar. José Rui Cunha, SIC, Luxemburgo. E nesta segunda-feira, 22 de novembro, outras histórias fizeram a atualidade. A revolta dos taxistas já deu frutos. O comando da PSP de Lisboa prometeu reforçar o patrulhamento noturno nas zonas da cidade consideradas mais perigosas. É já a partir desta noite. Mas há mais. Taxistas e polícia vão estar em ligação quase permanente via rádio. Custou 5 milhões de contos e foi hoje inaugurado em Alverca. Mais um hipermercado para fazer renascer a polémica. 4.000 metros quadrados de descontentamento para os pequenos comerciantes. É que para eles pode ser o princípio do fim. O Estado fora da lei. A dúvida levantou-se hoje no Parlamento. O Partido Socialista organizou um colóquio. Juízes importantes lançaram o alerta. É preciso fiscalizar o dinheiro das empresas públicas. A Comissão Europeia abriu hoje o tão esperado livro branco do desemprego. Um relatório de Jacques Delors com propostas para reduzir o desemprego dos 12. Braga de Macedo não gostou de tudo o que leu e já apontou algumas críticas. A discussão está marcada para a Cimeira de Bruxelas em dezembro. O UNITA e o governo angolano já discutem o cessar-fogo. Em Lusaka vive-se agora a expectativa da assinatura de um acordo em Nova Iorque a 20 de dezembro. Mas nem tudo está claro. As duas partes continuam de costas voltadas em 2 pontos da agenda das conversações. Fica agora a conhecer em primeira mão as grandes manchetes dos jornais de amanhã. É um braço de ferro que ameaça prolongar-se no tempo. Há empresas que recusam o ultimato de Cardoso e Cunha. A 5 anos de distância, a Expo 98 está muito longe de merecer o consenso. É a manchete do Diário de Notícias. A polémica ameaça mesmo meter tribunais. No Público, a Expo merece também o destaque. É tudo uma questão de legalidade. O vice-presidente do Tribunal de Contas, num colóquio organizado pelo PS, questionou o controlo financeiro da exposição. Ainda no Público, a PSP em plenário nacional, o banho d'água foi no Terreiro do Paço em 89. Até agora, a PSP continua sem sindicato. Amanhã é dia para decidir como levar a carta a Garcia. No 1º de janeiro, o frio faz manchete, só Portugal e Espanha, por enquanto, escapam à intempérie. O comércio do Porto esse já roda na 3ª faixa da autoestrada entre Arrábida e Espinho. No Jornal de Notícias, a guerra do reembolso no destaque de capa. Ninguém gostou da decisão do Ministério das Finanças em suspender o reembolso do IVA. Ainda no JN, a referência ao primeiro jogo da pool final da Taça dos Campeões. Um Porto de honra